Da Bastilha. Bastilha. Foi o que eu disse, Bastilha. Aliás, a casa da Dona Liliana. Dona Lili, que tá muito elegante hoje, né, gente? Aliás, como sempre. Amiga, mas conta aqui pra gente qual é o segredo pra ser a nova representante da Bastilha. É segredo, não posso contar, né, gente? Ela tava brincando, fez uma brincadeira, né, Cassandra? Tava brincando, pô, imagina. Eu acho que o segredo é você manter interesse na marca, né? Fala, Felipe. Eu fiz que eu não ia contar, agora eu tô contando. Daqui a pouco eu vou chamar o Fábio Dionísio. A gente vai falar de Apocalipse aqui. Valeu, Ana Paula. Obrigado aí pela audiência. Felipe, manda o podcast aí pra gente colocar na rádio lá, Rádio Palermo. Tá aí fixado o tema. Quem tiver perguntas aí pode mandar. Vou conectar aqui Fábio Dionísio. A gente começar aqui a nossa live. Aqui. Já aceitei seu convite aqui, Fábio. Então, como estava falando, o Fábio Dionísio tem uma editora aqui em São Paulo, né? Daqui a pouco ele vai falar mais sobre essa questão. Estou te mandando de novo aí, Fábio, aguardando. Vamos ver se vai agora. E não só livros dele, né, mas de outros autores também. Ele também é dirigente de uma instituição em Ribeirão Pires, que atende aí muitas pessoas, né? Ele vai falar um pouquinho também sobre este trabalho, né? Eu estava falando da rádio, vou mostrar aqui enquanto não conecta o Fábio. Aí, o site radiopalermo.com.br, ouve lá, agora está tendo um podcast de soluções profissionais, dá para o pessoal ouvir aí também, acompanhar a nossa live, né? Mais uns instantes aí, vamos conectar com o Fábio, só mais uns minutos. Instituto Rodrigues, valeu. César Messias, Vivi Cris Trufas, valeu aí pela live. Obrigado aí. Rosana Floriano Psico, esse é o Diego aqui, tá nos assessorando. Dá um oi pro pessoal, Diego.
Pode. Ana Paula Cofato, obrigado aí pela audiência. Quem está de novo aqui, Fábio? Valeu, César. Mandando convite aí de novo, Fábio. Seara de Luz, Bilac Cidade, isso? Interior de São Paulo? Obrigado aí pela audiência. Instituto Rodrigues Perrotti, isso? Perotti. Legal. Um pouco aí do trabalho de vocês aí, como é que é esse trabalho? Rita Veloso também está aqui entrando. Andréia Lederman, isso? Valeu, Andréia. Tá sem som aí, Kátia? Ricardo Martins Júnior. Valeu, doutor Ricardo. Fera, hein? Cristina Gara. Obrigado aí pela audiência. Agora tá com som. Enquanto o Fábio não conecta, deixa eu pegar alguém aqui para conversar. Pode ser? Vamos ver. César. Aguardando aí, vamos ver. E aí, César? Bem, amigão. Tudo em ordem? Graças a Deus. Como é que estão as coisas aí? Estamos aí na batalha, né? Tá na quarentena? Estamos na quarentena, com certeza. Tem que respeitar, né? Você mexe com vendas, não é? Trabalho com comércio de material elétrico. Como é que tá essa área aí, né? Nessa quarentena? Caíram bastante, né? O comércio realmente tá todo mundo sentindo, né? Mas e vocês, como é que tá? Tudo em paz aí? Família, tudo tranquilo? Oi. Agora tá ligado, agora eu tô te ouvindo. Tava travando. Eu acho que eu fiquei um pouco longe do roteador, acabou dando essa... Mas estamos bem, sim, Claudinho, graças a Deus. Legal. As vendas só de casa agora. Internet. Mais home, né? Tenho trabalhado mais home e algumas vezes eu ainda saio assim para fazer algumas entregas, mas o trabalho está sendo mais em casa mesmo. Bacana a sua iniciativa. Legal, um abraço aí, tudo de bom. Outro para você, viu? Dá um abraço na família aí. Até mais. Tô sim, um abraço. Vamos ver se consigo aí de novo, Fábio. Agora eu não sei se é a minha internet aqui ou a sua, viu? Tô te mandando convite e não tá entrando. Deixa eu ver aqui, vou chamar mais um, vamos ver. Katia Pele, vamos ver. Tá online aí? Aceita nós, hein? A internet hoje tá complicada, hein? Tá online aí? Eu tô online, mas não tô te ouvindo. Eu não tô te vendo, viu? Pois é, que meleca. Boa noite. Acho que é aí. Pode ser sim. Mas de qualquer forma, obrigada pelo convite, boa noite e boa live para vocês aí. Pois é, Valeu. Que meleca. Beijão. Boa noite. Vamos ver, o Fábio não consigo entrar, ó. O Fábio não consegue entrar, exatamente, Cristina. Anderson Celebrante, hein? Obrigado aí
audiência. Flávia Macaro, Gis Pignatari também está com a gente, valeu. Vou mandar de novo o convite, claro. Vamos ver aqui. O Fábio está falando que solicitou entrar. O tema hoje é muito interessante. Viu? De Apocalipse. Estou conseguindo, hein, Fábio? Vamos ver. Olha lá, fazer transmissão ao vivo, vamos lá. Tá indo. Deinha Caetano também está com a gente. Será que o Dr. Ricardo tá? Vamos ver. Fera, hein? Esse cara é fera. Também não tá. Tem mais aqui. Andréa Lederman. Fala de onde vocês são também, né? São Paulo, outras cidades. Vamos ver. Estou aceitando o seu convite aqui, Fábio. Vamos ver agora. Agora sim. Mas olha, eu já tinha tentado entrar solicitando umas 4 vezes. Olha só, quando vai falar desse tema, cara, não tem jeito. É o fim do mundo. E aí, tudo em ordem? Tudo bem, graças a Deus. De molho aqui. Legal. Também, né? Todo mundo aí. Você está em Ribeirão Pires, isso? Ribeirão Pires. Eu estou bem do lado do Sheila. Ah, legal. Aí é frio pra caramba, né? Aí é bem pertinho da serra aí do mar, né? Isso. Ele fica, tanto que é chamado Pérola da Serra. Fábio, você vem divulgando um tema aí já há algum tempo, que é a questão do Apocalipse, e inclusive com livros e palestra. Antes da gente entrar no tema, explicar o que é, o que te levou a esta temática? Como é que você parou e falou, eu vou falar sobre Apocalipse? A pergunta é boa. Em 2015, eu recebi uma psicografia da minha sogra, minha ex-sogra, ela desencarnou. E antes disso, um dos orientadores, ele me fez um desafio. Não um desafio, né? Que eles fazem uma sugestão. Ele disse para eu escrever a respeito dos abismos. E eu até na hora fiquei muito preocupado. Como é que eu vou falar de um tema desses e ficar aderente a Kardec, André Luiz, né? Porque eu achei que não tinha muita coisa para ser dita a respeito. E eu comecei a fazer as pesquisas. Aliás, eu descobri muita coisa em André Luiz, né? Não foi pouca coisa. Mas toda vez que eu fazia minhas pesquisas, eu caía em 2 temas. Um deles era o último livro do Novo Testamento, que é o Apocalipse de João. E isso foi por causa de um link que o Léon Denis fez com esse livro, né? E também com uma observação de Emmanuel, que está no Caminho da Luz. Eu estava estudando esse livro, fazendo uma comparação da história do cristianismo com o que a gente vive, a chegada do novo mundo, né? O mundo de regeneração, e também Dante Alighieri, que foi também uma citação do Léon Denis e da Ivone Pereira. Disseram que ele era um médium fantástico, Dante, e que ele realmente esteve naqueles lugares, que são os abismos, né? Ele esteve no paraíso, né? Esteve nos lugares bons, zonas de esferas espirituais boas, teve no umbral e teve no inferno. O inferno de Dante é o inferno, são os abismos e as trevas que nós conhecemos. Pela própria descrição, dá para fazer esse paralelo. Assim como o purgatório deles é o umbral, né? E as esferas superiores aqui da Terra, onde é que está a união fraternal, a nossa governança, né? Que
o que rege o destino do planeta e assim por diante, é o que ficaria no paraíso, né? O paraíso de Dante. E eu comecei fazendo um capítulo, eu coloquei o Apocalipse como um capítulo do livro Os Abismos, né? O que encontramos nos abismos. Só que ele começou a ficar tão grande porque os paralelos com a movimentação desses agentes trevosos ao longo da história da humanidade é tão intensa, né? Na época de Jesus, antes de Jesus, depois de Jesus, e continua sendo tão intenso, que virou um livro. Então acabou ficando, na realidade, uma tríade. O Apocalipse que eu lancei, o outro que vou lançar esse ano, tão logo termine a pandemia, que chama-se O que está escondido nos abismos, e o terceiro é a Divina Comédia, o Inferno da Divina Comédia, à luz do Espiritismo. Tudo isso seguindo esses ícones que eu falei. Emmanuel, André Luiz, Karl Schutel, né? O Chico, pessoas que nós podemos confiar no que foi escrito, né? Foi assim que surgiu primeiro, sim, o Apocalipse de João. Agora, é verdade que Apocalipse, a palavra significa revelação? Isso. As pessoas têm aquela ideia de que Apocalipse é o fim do mundo, né? Desastre e assim por diante. Mas se você pegar o Aurélio, está lá escrito, revelação. Tanto que, por exemplo, os presbiterianos, eles não chamam de Apocalipse de João, eles chamam o livro da revelação, né? Que é a tradução literal da palavra Apocalipse. E é uma revelação realmente. Agora, essa ideia de que no além-túmulo existem regiões, ou para a parte negativa, ou para a parte positiva, sempre teve presente na humanidade. Mas na parte ocidental, em virtude da nossa racionalização ou desenvolvimento do intelecto, há parte, até dentro do movimento espírita, que não acreditam que existam estas regiões, aí falam, isso aí é uma ideia do André Luiz, isso aí é como se fosse uma matrix que o espírito está vendo, mas não existe, não é assim. Como que é mesmo a erraticidade? Então, Palermo, houve um corte enquanto você falava. Eu entendi, pelo que eu ouvi, de que tem pessoas que não acreditam na realidade, no umbral e nos abismos. É isso a pergunta? Isso. Essa mesmo. Quando você pega o livro da Egorina, quando você pega o livro da Egorina Cunha, que foi chancelado pelo Chico, inclusive o Chico até ajudou naquele processo de publicação, com o mapa do nosso lar, tudo, o Chico, ele confirma a existência das esferas espirituais aqui na Terra, como se fosse uma cebola, e uma zona subcrustal, uma zona crustal e uma zona acima da crosta. Tanto que a Egorina divide em 12 esferas. Ele disse mesmo que isso é subjetivo, né? Na verdade, as esferas podem ser, inclusive, haver subesferas. Então, o próprio Chico, ele chancela a existência dessas esferas espirituais. Tem a subcrosta, onde é que ficariam as trevas e os abismos. Depois nós teríamos esse mundo espiritual que nos circunda, que está ao nosso lado, né? Que não é nem umbral, não é nada, é simplesmente os espíritos que ainda estão ligados à vida material, física. Aí começa um umbral grosso, nós estamos muito próximos do umbral grosso, ele se interpenetra conosco. Tem um umbral médio, por fim, um umbral leve. Na verdade, ele não chama de umbral leve, ele chama de umbral, a Egorina chama de umbral, aonde ficaria a colônia espiritual do nosso lar. Como eu te falei, Cláudio, eu sigo o Chico, né? Eu sigo contra esses livros. Mas é verdade, tem muita gente que não acredita na existência do umbral. É verdade. Bom, conheça aí o trabalho do Fábio, tem a editora dionise.com.br. Para quem está chegando agora, a gente está conversando aí sobre o Apocalipse, já que ele é um profundo estudioso deste livro.
Agora, como é que o João escreveu isso? O que aconteceu para ele entrar nessa vibe aí do Apocalipse? Ele cita, mesmo logo na introdução do Apocalipse, que encontrava-se num dia santo, na ilha de Pátimos. Então, deve ter sido entre 93 e 95, porque nessa época ele estava fazendo um retiro espiritual forçado na ilha de Pátimos, né? Ele incomodava os romanos, né? Então, ele estava em retiro espiritual e disse que ele foi alçado ao céu. Então, ele deve ter, em desdobramento consciente, sido levado para uma esfera espiritual da Terra elevado, porque ele fala depois que ele subiu de novo depois. Ou seja, no primeiro desdobramento, ele encontra um anjo cercado por 7 candelabros, e em cada candelabro tem 7 espíritos, né? E o anjo que na verdade é Jesus, na interpretação, quando você estuda o Apocalipse, fica dúbio se é Deus ou se é Jesus. Mas como ele usa, eu sou o alfa e o ômega, e a gente tem a relação de que Jesus é o princípio do planeta Terra e vai ser seu fim, porque ele é o nosso governador, desde o momento em que ele recebeu aquela nebulosa que foi liberada do Sol, está lá no A Caminho da Luz, né? É só ler Emmanuel, no Caminho da Luz, e ele fala muitas coisas, dando a conotação que é ele. Mas, voltando, Jesus até percebe esse mistério todo, porque Jesus sempre utilizou muito a alegoria, e dá até uma dica para o João nessa hora. Ele diz o seguinte: queres conhecer o mistério dos 7 candelabros e os 7 anjos? Os 7 candelabros são as 7 igrejas, e os anjos são os espíritos responsáveis por essa igreja. Tu, João, levará 7 cartas e entregará a cada uma dessas igrejas. Logo depois que passa o recebimento das 7 cartas, ele fala que ele viu em cima dele como se tivesse se aberto, né? E ele foi alçado a outro lugar. Então, eu imagino que seja uma esfera espiritual maior ainda, superior, e lá ele viu 24 anciões sentados em 24 tronos, e no centro um espírito de muita luz, que seria, na realidade, o responsável por tudo. E você lendo o Apocalipse, fica muito claro que não era Jesus que estava sentado naquele trono, porque na hora de abrir o livro dos 7 selos, todo mundo se pergunta, mas quem poderá abri-lo? Ninguém está capacitado a abri-lo. Quem poderá abri-lo? E aparece Jesus. Ele diz, o Cordeiro de Deus poderá abrir o livro dos 7 selos. Então, o que a gente lê disso? Qual é a tradução? Ele foi alçado em 2 esferas espirituais. Por desdobramento consciente, por clarividência, por ouvido, porque, na verdade, enquanto ele estava escrevendo, ele também ouvia, ele recebeu em várias formas mediúnicas todas essas informações que depois ele colocou no manuscrito, né? Que acabou virando o Apocalipse de João. Na verdade, é o Apocalipse. A gente que fala Apocalipse de João. Agora, como entender esse significado, né, dos números? O número 7, aí ele viu 24. Como interpretar isso? Tudo isso tem um sentido bíblico. Jesus, mesmo quando ele estava encarnado na Terra, ele fazia ligação com o Antigo Testamento, principalmente os profetas. Tanto que ele fala, né? Isso contém toda a lei e os profetas. Ele chancela as leis divinas e chancela o que os grandes profetas, que na realidade foram missionários dele, trouxeram para nós, né? E ele faz ligações com Daniel, faz ligações com Isaías, com Provérbios, com Êxodo e assim por diante. E usa frases que estão no Antigo Testamento. Por quê? Porque ele está, de certa forma, mostrando 2 coisas. Ele está ratificando o lado moral do Antigo Testamento
E ele está, além de ratificar esse lado moral, ele está ratificando informações que foram passadas por esses missionários, né? Então ele faz essa ponte sempre, e faz sentido, porque sempre ele esteve à testa de todas essas informações, sempre foi ele, através dos seus missionários, que nos passou. Então no Apocalipse, ele faz muitas referências indiretas, principalmente para Daniel. Os 4 animais do Apocalipse está em Daniel, tem uma série de referências. E ele utiliza uma linguagem que os judeus podiam entender na época. Lembre-se que João foi judeu. E o João foi um grande conhecedor da Bíblia, João. Então, quando ele fala em 7, 7 é o símbolo na Bíblia da perfeição espiritual. 1000 significa um número muito grande, muito grande. 12 significa, na realidade, um símbolo emblemático do judaísmo. As 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos. Quando ele fala que os eleitos foram 144.000, ele quis dizer 1000, muita gente, muito mais do que 144, né? 1000, e 12 vezes 12, ou seja, quer dizer que é como se fosse a própria congregação do grupo ideal, né? O ideal para ele eram 12 reis de Israel, 12 apóstolos. Então ele se faz muita ligação para que João possa entender e as pessoas que leriam pudessem fazer ligações com algo que era comum para eles. Eles entendiam, era o linguajar deles. O pessoal está comentando aí, se pode comentar, fazer pergunta, fique à vontade aí. Fazer perguntas aí para o Fábio. Desde que você me mostre quais são as perguntas. Eu fico prestando atenção em você e não no que está escrito. Pode deixar que eu vejo aqui. O livro já está à venda, né? Lá no site. Já faz tempo. Mas o livro é esse aqui, o Apocalipse de João. Ah, legal. Eu vou fazer propaganda. Vou fazer propaganda dele porque eu não lucro nada com ele. Isso aqui é para divulgação do Espiritismo e para o irmão Sheila. Na realidade, nós não temos fim lucrativo. Na realidade, como editora, estão em todas as distribuidoras. Se você for na Boa Nova, na EBM, na Candeia, no Coma Livro, na União, no Céu, se você entrar na editora, se entrar no Amazon, se entrar nos sites, por exemplo, do B2W, né? Loja Americana, vocês vão encontrar todos os livros da editora lá. Legal. Agora, Fábio, a internet está oscilando aqui, se você não ouvir, eu repito. O João, ele traz uma passagem que é muito interessante, que ele fala de flechas no céu. E as pessoas que estudam a Bíblia correlacionam isso que seriam aviões. Dá para fazer mesmo essa correlação? Nos gafanhotos, os gafanhotos que têm o rosto parecido de um tigre, como tivesse dentes. Quando você pega os aviões da Segunda Guerra Mundial, alguns daqueles, acho que eram os Stukas, né? Eu não lembro se era essa a denominação dos... Eles tinham pintado como se fosse os dentes, né? A arcada dentária de um tubarão, né? E eles soltavam fogo pela cauda. Na realidade, eles soltavam as bombas pela cauda, tinham as metralhadoras pela frente, né? Então a gente faz uma relação, sim. É claro que é uma dedução, né? Porque, na realidade, o que foi passado para João? Foi passado tudo aquilo que aconteceria, principalmente no livro dos 7 selos, né? E nas cartas você vê, isso seguindo Karl Schutel e seguindo Emmanuel, né? De acordo com Karl Schutel e Emmanuel, na realidade, as 7 cartas representam 7 períodos do cristianismo. E a última carta representa exatamente o que estamos vivendo agora. E isso não só o Emmanuel comenta, como no Caminho da Luz, como também o Karl Schutel comenta num livro que ele escreveu em 1918, chamado Estudo Sintético do Apocalipse. Então, o que Jesus passou? Tudo aquilo que aconteceria.
né? Tudo aquilo que aconteceria. Então, João teve acesso a visões de coisas que ele não tinha capacidade de compreender, né? Como é que ele Sim. iria compreender o período das guerras com armas sofisticadas, aviões e coisas, ou tanques, né? Tanques de guerra, coisas desse tipo. Então, isso é uma dedução, mas é coerente porque fica muito bem claro que Jesus tinha a intenção de dizer tudo aquilo que aconteceria até o final dos tempos, que é, na realidade, a transição para um mundo de regeneração. E se confirma, quando você faz as relações, se confirma. Cada uma das cartas, se você pegar o livro do Apocalipse, tanto o meu como o do Karl Schutel, né, se confirmam as 7 grandes fases do cristianismo. E tudo aquilo que aconteceu de ruim, tudo aquilo que aconteceu de bom, os missionários que foram enviados, a leitura fica muito fácil para quem estudou o cristianismo. E isso, você vê como é que a espiritualidade age, né? Há uns 9 anos atrás, o nosso benfeitor espiritual do Recanto de Luz, irmã Sheila, estava me passando orientações, me estava me passando orientações para fazer o estatuto do Recanto. E ele me disse, assim, virou do nada. Quando eu falo ele, através do médium, né, do Edson Barbosa, né, que é inconsciente, mecânico inconsciente. Ele falou para mim, faz tempo que ninguém escreve sobre Santo Agostinho. Isso fez com que me chamasse a atenção, porque ele falaria isso para mim, né? E a partir daí eu acabei, na realidade, escrevendo 3 livros sobre Santo Agostinho, no cristianismo e no espiritismo. Mas eu fiz a ponte. Para fazer isso, eu fui obrigado a estudar o cristianismo. E como eu acabei escrevendo também sobre Pedro, o apóstolo, que é um livro que não publiquei, mas está pronto, eu acabei estudando o cristianismo inteiro, né? Na hora que eu peguei o Apocalipse de João e peguei as cartas de João para as igrejas e o livro dos 7 selos, aquilo se abriu direitinho, cada período, cada acontecimento do cristianismo com aquilo que está no Apocalipse, no livro da Revelação, né? Eu quis fazer essa digressão, né, esse anexo, porque é interessante que você estudando a história nossa da humanidade nesses 2000 anos, você consegue interpretar o Apocalipse como se fosse algo muito claro, muito cristalino, né? E não deixa de ser, porque Jesus falou que ia ser profecias, né? Seriam o livro das profecias, né? É interessante essa questão. A Paula perguntou aqui sobre o Papa Francisco, se seria o último Papa. O João toca nisso? Então, não, o João não toca nisso. Não tem nenhuma referência de um último Papa, né? Sinceramente, eu estudei, não vi absolutamente nada que dissesse que nós teríamos mais um Papa, o último Papa, mais 2 Papas, não no Apocalipse. Mandar um abraço aqui para o Wilson Domingues, também o Tarquini, o grande filósofo, está aqui com a gente. Valeu aí. Também a Faria Ana Amélia está com a gente, muita gente entrando. Vinícius Caldini também, grande fera. Valeu aí pela audiência. A gente está conversando com o Fábio Dionisi, que é palestrante e escritor. Entra lá no site editoradionise.com.br para você conhecer não só as obras do Fábio, mas tem de outros autores também, né, Fábio? Ultimamente, nós já temos 33 livros publicados, comercializados são 26, porque às vezes nós fazemos a publicação de livros para pessoas distribuir, né? Não é para venda. Está dando uma falhada aí, Fábio. Tem o Jorge Reis, de São José dos Campos, né? Que tem a rádio de Espírito. Dele nós temos 7 livros. Tem um outro orador de Juiz de Fora, que é o Guaraci, nós temos um livro dele. Então tem vários autores que estão conosco.
E as palestras, como é que o público recepciona esse tema, que não é um tema comum nas casas espíritas? É verdade. A primeira vez que eu tentei marcar num centro espírita, isso foi 1 ano e meio atrás, foi aceito, ia ser. Aí me liga a dirigente do centro espírita e ela fala, olha, eu tenho tanto medo desse tema que eu não vou assistir a palestra. Boa sorte, muito sucesso, né? Mas eu não vou assistir. Isso é uma espírita, né? Uma dirigente. Eu não tenho dificuldade, eu não tenho dificuldade em fazer palestras sobre esse tema, não, né? E na realidade, eu sempre mostro um outro aspecto. Quando eu terminei o livro, um dos mentores, ele fez uma pergunta para mim, né? Foi até curiosa essa pergunta. Ele perguntou: o que você pretende com a publicação do livro, né? Eu já sabia o que eu queria. Meu objetivo. E eu sabia muito claro, mas ele quis enfatizar qual era o meu objetivo. Eu não tenho a mínima pretensão e nem vontade, e não fiz isso no livro, de ter um livro para ser vendido por sensacionalismo, para mostrar fim do mundo, desastres, coisa e tal, né? Longe disso, isso não me interessa. O que eu descobri no Apocalipse, e é o que eu tento passar, uma mensagem muito linda de Jesus, uma mensagem de fé, de esperança e perseverança. Jesus, no Apocalipse, já antevendo o que ia acontecer, para cada fase do cristianismo, ele dá um recado para quem o segue, dizendo: persevera, fica firme, vai acontecer isso, vai acontecer aquele outro, mas seja uma das ovelhas na hora que eu voltar para selecionar e separar os bodes das ovelhas. Então, para mim, o Apocalipse, ele é uma mensagem maravilhosa, e é isso que eu procuro passar. Eu não fico preocupado para tentar explicar se 1/3 do planeta vai ser destruído, ou se vai morrer tanta gente. Isso não me interessa. E, para dizer a verdade, eu não acredito nessas catástrofes. Eu penso como Kardec pensava, porque, na realidade, eu aprendi com ele. Penso como Karl Schutt eu pensava, porque eu aprendi com ele. E na minha concepção, Jesus não pretende destruir nada. Vai ter a separação, infelizmente, e nós vamos ter o rescaldo. Nós vamos, para quem ficar, vai voltar para limpar toda essa porcaria que está ficando aqui, né? Os problemas ambientais. O Karl, ele comenta nas grandes comoções sociais. Ele não fala em destruição, comoção social. E é o que a gente está vivendo. O que é pior para nós nesse momento da humanidade? Não é crise financeira, não é crise moral, é essa comoção interior das pessoas, né? Esse sentimento de perda, esse sentimento de vazio que elas têm. Um momento em que você tem o desvio. Eu vou escolher para a esquerda ou para a direita, e agora, o que é que eu faço, né? Então, para mim, o sentido do Apocalipse é esse. Não pretendo escrever livro, e juro que não pretendo escrever, desculpe, eu juro, né? Eu quis ser enfático, né? Eu não preciso jurar, ninguém precisa jurar. Eu quis ser enfático. Eu nunca pretendi que fosse uma obra a gosto de muita gente que adora ficar lendo coisa de desastre, coisa negra, coisa que faz mal para nós, entendeu? Não, é uma mensagem maravilhosa. Verdade. Mandar um abraço aí para o Alexandre Anselmo, na nossa audiência. A Jane Cortez, Fábio, pergunta se seria esse período que estamos passando o único de nosso processo de regeneração aqui na Terra. Se a gente falar da transição de provas e expiação para regeneração, é uma transição que vai durar algum tempo, né? A irmã Sheila, num livro do Jairo Avelar, que é um médium de Belo Horizonte, o Jairo Avelar tem 4 livros psicografados da irmã Sheila.
Assim como o João Nunes Maia também tinha 4, o Cleiton também tinha 4 e assim por diante. E ela comenta que em meados desse milênio nós atingiremos esse cume dessa separação, desse envio, né? Desse degredo de espíritos para outros planetas, mas que já começou. E o Chico já tinha falado que tinha começado. E num programa da TV Mundo Maior, né, eu lembro que numa entrevista com o Divaldo, né, e era o Jettering na época, e o Divaldo disse que a Joana de Ângeles tinha comentado que esse pico aconteceria daqui a 3 ou 4 gerações, né? Então a gente está falando num período muito semelhante ao que a irmã Sheila falou. Estamos falando em 300, Sim. 400, 500 anos. Mas que estamos nesse processo. Esse processo já começou. O Chico já tinha falado isso quando ele estava aqui. Não é por aí agora, através de mediunidade. Ou seja, ele já tinha, ele falou de viva voz para as pessoas ouvirem, né? Então, nós estamos num processo. A resposta significa, esse é um processo, e é um processo contínuo, cujo pico chegará talvez daqui a uns 300 anos, mas já está em curso. Essa separação já está acontecendo, muitos espíritos já foram e estão sendo mandados para outros planetas em degredo, então não vai ter picos e vales, é um processo, vai ser um caminho. Como sempre foi na humanidade terrestre, né? Nós sempre tivemos Sim. na história da humanidade processo lento, no tempo de Deus, né? Falando nisso, o Leandro Piazon está aí na audiência. Semana que vem eu vou fazer live com ele a respeito de uma epidemia que aconteceu na época de Kardec. A gente vai comentar com o que acontece hoje também, inclusive na postura de alguns espíritas e não acreditar no que está acontecendo atualmente. O Alexandre Anselmo pergunta aqui, qual a sua análise sobre essas visões que nós cristãos acreditamos, mas outras religiões não? Como a mensagem vale para todos, se só uma parte compreende, Fábio? As visões do quê? Do Apocalipse? Do Apocalipse, né? Da vinda de Jesus aqui na Terra. Como é que fica isso em relação a quem não acredita no cristianismo? Na verdade, eu vou lembrar que Kardec ele disse que o espiritismo seria o futuro das religiões. Um livro ele foi escrito por João para ser compreendido após alguns milênios, tanto que nós espíritas conseguimos compreender esse livro a partir de 1910, 1918, com o estudo que o Karl Schutel realizou. E depois, em 1938, quando veio o livro do A Caminho da Luz, de Emmanuel, né, através das mãos abençoadas do Chico. E esse processo continua, ou seja, Jesus ele lança uma semente. O que as outras religiões fizeram? Eu conheço os presbiterianos, né? Conheço por amizade, até por simpatia. Eles interpretaram de uma forma de sublimar-se espiritualmente. Ótimo, né? Mas ele vai chegar o dia que eles compreenderão através dos nossos preceitos, que hoje já estão virando fatos científicos, né? Por isso que eu costumo dizer que o espiritismo não, o espiritismo não é uma religião, porque são fatos reais. Fato não é religião, né? Por exemplo, hoje nós temos a reencarnação provada por cientistas. Quando você pega o Ian Stevenson e o Jim Tucker, ambos da universidade da Virgínia do Norte, eles provaram que a reencarnação é um fato através de 2.500 casos, usando o protocolo científico. Na comunidade científica, quando você usa um protocolo científico e publica, é lei. Você pode não querer acreditar, porque pode ser uma cabeça dura que não quer aceitar, né? É assim que funciona na comunidade científica. Pega, por exemplo, o que André Luiz disse e escreveu a respeito da glândula pineal.
Os americanos, a classe médica, aceita 23 pontos, né? Vocês acham que são 23 pontos do que o André Luiz falou no livro, entendeu? Então está virando fato científico. A partir do momento que a reencarnação é um fato científico, a partir do momento que existe vida após essa vida, e isso, de certa forma, podemos dizer que já está provado, porque se a reencarnação está provada, significa que havia vida antes da reencarnação. Coisas desse tipo, como, por exemplo, o poder do pensamento, o poder criador da mente. O homem, o espírito, cria absolutamente tudo pelo pensamento. Isso é muito real no mundo espiritual, e nós estamos começando a acreditar nisso no mundo material. É só pegar a física quântica, né? Quando você pega a física quântica, eles estão chegando lá. Ele diz que o observador modifica o objeto observado. Isso a nível micro, né? A nível atômico, subatômico, né? Então, à medida que a ciência for provando coisas que nós temos como preceitos, os outros vão ter que aceitar. E pronto, ponto final. Nesse momento, conhecendo a reencarnação, a imortalidade, a lei da causa e efeito, né, como funciona tudo isso, qual é o objetivo de Deus para nós todos e assim por diante, as outras religiões, o espiritismo vai ser o futuro das outras religiões, cientificamente falando também. Então o Apocalipse será entendido por elas também. E nós não estamos muito longe disso, porque a ciência já provou muitas coisas, usando o protocolo científico. Daqui a 100 anos, você pode imaginar onde é que nós vamos estar? Não está bem, viu? Entendeu? Vai estar bem. Entendeu? Bem desenvolvido. Então, nesse momento, o Apocalipse é encarado, por exemplo, pelos católicos. Meu berço foi católico. Um livro que a gente não deve ler porque assusta. Então, a gente não era levado a ler o Apocalipse, porque era um livro da destruição, coisa e tal, o fim do mundo, o castigo de Deus. Mas as outras religiões, eles pegam o Apocalipse e interpretam. Eu tenho vários livros de outras religiões, porque eu também fiz uma pesquisa nesses livros, né? E eles pegam o sentido moral da coisa, o sentido da necessidade e da evolução do ser humano. Fazem muitas ligações com o Antigo Testamento. Para dizer a verdade, todas as ligações que eu fiz no Antigo Testamento, que estão no meu livro, eu fiz graças aos evangélicos, que estudam a Bíblia. Nós estudamos muito pouco a Bíblia, né? Verdade. É claro que a gente não deve acreditar em muitas coisas que estão escritas lá, mas dá para entender muitas coisas da nossa história da humanidade, a formação do pensamento humano, a cultura atávica que nós carregamos até hoje, analisando o nosso passado, analisando nossos ancestrais. Então, deu para fazer essas ligações que eu comentei, os números bíblicos, Daniel é riquíssimo. Jesus, ele cita muito Daniel, faz um paralelo muito grande com Daniel no Apocalipse de João. A gente está quase no final, Fábio, mas eu queria saber sua opinião. Como é que você vê determinados médiums hoje que tentam comprovar suas teorias pessoais baseadas aí nos escritos da Bíblia? É como se eles fizessem uma outra revelação em cima da revelação espírita. Olha, qualquer resposta genérica é muito perigosa, Cláudio. Eu só vou dizer o seguinte, Kardec, ele disse que os maiores inimigos do espiritismo estavam dentro do próprio espiritismo. Verdade. E olha que está cheio. E da Igreja Católica eu levo uma outra, um dito popular que diz o seguinte: o inferno está cheio de bem-intencionados. Verdade. Acesse o site aí da editora do Fábio. O Fábio editou aqui com a tela aberta, editora Dionise.com.br. O livro dele que fala do Apocalipse, mas ele tem... Quantos livros no total você já escreveu, Fábio? Eu escrevi 14 livros, publiquei 12. Estou terminando mais 2.
O problema é sempre o lado financeiro para quem trabalha com livro, né? Você falou do Recanto, né, de Luz, irmã Sheila. Para quem está acompanhando a gente, fica aí em Ribeirão Pires, tem um trabalho magnífico a respeito aí de cura espiritual, né? O médium Edson Barbosa, né, que está aí nesse trabalho, ele que tem programa lá na Rádio Mundial. Agora vocês estão, evidentemente, né, parados por causa da quarentena, do isolamento, mas como é que começou esse trabalho? Quantas pessoas vocês atendiam até o início aí da quarentena? Esse trabalho começou há 35 anos, de acordo com os benfeitores, que nós não temos estatística, mas de acordo com os benfeitores, mais de 1 milhão de pessoas foram atendidas. E ao longo de 35 anos. Houve semanas, isso nos bons tempos, em que o Edson conseguia realizar 3 reuniões por semana e chegou a ter 2.500 pessoas numa reunião, né? Por isso que o número é tão expressivo. Hoje a média está por volta de 500 pessoas por trabalho de cura, né? Então nós atendemos, muito provavelmente, um pouquinho antes, né? Nós tivemos uma fase meio complicada nos últimos meses. Houve um esvaziamento, não só nos centros espíritas, assim como nas igrejas, e nós sentimos isso. E depois teve alguns episódios com alguns médiuns de cura que eu senti que mexeram na população. Então, ultimamente, um pouquinho antes da pandemia, nós estávamos atendendo, por exemplo, num sábado de cura, umas 500 pessoas. Muita gente. Deixa o endereço aí, o site para o pessoal conhecer. É Recanto de Luz Irmã Sheila. Se colocar no Google, vai na primeira página. É Recanto de Luz Irmã Sheila. Fica em Ribeirão Pires e tem no Facebook, na página oficial, tem no Instagram, tem no Google, nós temos site, né? E pode ser, por exemplo, trabalho à distância. Para as pessoas que moram fora de São Paulo, moram em outros estados, pode solicitar à distância o trabalho. Obviamente que nesse instante está parado, mas tão logo volte da pandemia, o Edson recebe pedidos de trabalhos da Austrália, do Japão, da Inglaterra, do México, tudo que é lugar desse planeta. Pode ser feito não necessariamente presencial. E os resultados são idênticos a um trabalho presencial, né? Isso atestado pela própria médicos da AME, né, da Associação Médico Espírita, que eles disseram, mais ou menos em 2014, que os resultados de cura, nos trabalhos de cura, não quer dizer no Sheila. Sheila é um deles. Existem centenas no Brasil. Costumam ter resultados duas vezes melhor do que a medicina da Terra. Porque também os espíritos trabalham com uma medicina que está 50 anos à frente. A cidade de Alvorada Nova, que o governador é Carbar Schutel, a medicina lá encontra-se 50 anos à frente da nossa medicina. Obviamente que os resultados acabam sendo melhores, né? Com certeza. No início da nossa live aqui, você falou de abismos. Existe um livro muito controvertido aí no movimento, que é o Abismo, do médium Ranieri, dito pelo espírito André Luiz. Esses abismos, eles são organizados? Como que é isso? Quem que comanda? Porque o pessoal acha que tem ali uma falange trevosa que comanda tudo. Existem hierarquias? Como que é a vida nesses abismos? Eu não consegui fazer paralelos nos meus estudos com o livro Abismo do Ranieri. Eu confesso que o livro do Ranieri, ele pode estar tão à frente de nosso conhecimento a respeito desse mundo espiritual que fica muito difícil julgá-lo. Então eu me abstenho de julgá-lo. Baseado no que eu estudei, que está ligado ao André Luiz, baseado no que eu estudei, que está ligado a Egorina Cunha, que o Chico escreveu junto com ela, né?
fez o prefácio e assim por diante do livro, baseado em uma série de literaturas que eu acabei estudando, desse pessoal que é aceito pela comunidade, pela lida espírita. Na realidade, Sim. não existe um líder total. Existem, na realidade, comunidades que são lideradas por trevosos muito poderosos, mas é muito a exemplo do que acontece aqui na crosta. Por exemplo, nós temos várias nações, vários líderes e assim por diante. Esses dragões, eles realmente são citados por André Luiz, né? A própria literatura do Carlos Bacelli, com o doutor Inácio Ferreira, fala sobre isso. Mas eles falam também, o doutor Inácio, ele não diz que existe um líder geral. Existem, sim, líderes de regiões, que seriam esses grandes dragões. Isso faz sentido. Se a gente analisa o que acontece na Terra, que a gente não consegue se ligar, unir, não tem um que é mais poderoso que o outro, inclusive Jesus não permitiria isso, essa é a realidade, né? E seria muito complicado. Quem tentou nunca conseguiu, é só pegar o terceiro Reich, Adolf Hitler, ele não conseguiu, né? Nem conseguiria. Dá para entender que não existe um líder geral. O Inácio Ferreira fala claramente que não existe. Aliás, é o Odilon que comenta isso. Mas eu racionalmente chego à conclusão que existem como se fossem comunidades gigantescas em vários locais, mas que eles não conseguiram, na realidade, se unir e formar uma única, entre aspas, nação, né? Fábio, pandemia, as pessoas, algumas não acreditam, outras já entram num desespero, achando que a Terra tá no fim. Qual que seria a sua mensagem para a gente encerrar, para quem está nos acompanhando aqui ao vivo e depois vai acompanhar a live lá no Stories, que vai ficar armazenada aí no meu Insta? Eu acho uma oportunidade gigantesca o que está acontecendo. A oportunidade do reencontro familiar, a oportunidade de a gente se voltar para dentro de si, fazer uma reflexão a respeito da vida. Olha o que está acontecendo com esses aparelhinhos aqui. Se usava, vocês usavam o Instagram, usavam o YouTube, coisa e tal, mas nós nunca exploramos em toda a profundidade, em toda a capacitação tecnológica que esses aparelhos estão possibilitando. Por exemplo, eu vejo os voluntários do Recanto de Luz Irmã Sheila mantendo os trabalhos sociais à distância. Todo mês são 95 famílias, nesse mês foram 103 famílias que receberam sua cesta básica, receberam seu kit higiene, e está todo mundo, cada um na sua casa. Como mobilizam? Mobilizam através desses aparelhos, né? Então, existe um ganho tecnológico, existe um ganho de qualidade de vida familiar. Nós somos obrigados, por exemplo, quer a gente goste ou não, eu gosto, né? Estar junto com os filhos em casa. Eu vejo acho que é teu filho que está aí, certo? Tá aí, Diego. Olha o contato que você tem maior de estar com eles, né? As pessoas, apesar de estar isoladas, se falam muito mais, ligam muito mais, têm muito mais contato mesmo à distância. Nós estamos aprendendo. Quem quer aprender está tendo uma oportunidade gigantesca. Essa é a mensagem na realidade. Vamos aproveitar a oportunidade que Deus colocou na nossa mão. Porque, na realidade, Ele não pune, mas Ele nos enche de oportunidades na vida. É isso aí. Fábio Dionise, aqui hoje na nossa live, falando sobre Apocalipse. É lógico que a gente não ia esgotar o assunto, porque é um vasto material, e até para você conhecer o livro, editora.dionise.com.br. Agradecer, viu, Fábio? Foi uma grande oportunidade aí, e gratidão aí, que você tenha uma ótima noite. Quem tem que agradecer alguma coisa aqui sou eu. Muito obrigado. Um beijo no teu coração. Valeu, eu que agradeço. A gente vai estar com lives aí durante a semana, é só ficar ligado aí no meu Instagram, tá bom, gente? Grande abraço aí, valeu pela audiência.
Vamos que vamos. Valeu, Fábio. Tchau, tchau.